Olá! Sabe uma coisa que parece quase mágica? É como os médicos conseguem enxergar o fluxo de sangue dentro de um coração que não para de bater um segundo, né? Pois é, hoje a gente vai desvendar um exame fascinante que faz exatamente isso. A cintilografia do miocárdio. E pode ficar tranquilo, vamos transformar esse nome complicado em algo bem mais fácil de entender. Ok, vamos começar pelo básico, pelo mais importante. Antes de entender como o exame funciona, a gente precisa saber por que ele é feito, sabe? Quais são os segredos do coração que ele ajuda a gente a descobrir. Pois é, essa é a grande questão, não é mesmo? O coração está lá, batendo sem parar, é um órgão em constante movimento. Então, como é que se consegue uma imagem nítida do sangue que está nutrindo esse músculo todo? É exatamente esse desafio que essa tecnologia incrível vem para resolver. Olha, esse exame não é só uma foto, de jeito nenhum. Ele é feito para responder perguntas que, nossa, realmente importam. Perguntas do tipo, essa dor no peito vem mesmo do coração? Ou então, depois de um infarto, será que o músculo ainda consegue se recuperar? E talvez a mais importante de todas, qual é o risco de ter problemas cardíacos no futuro? É como se fosse uma investigação completa da saúde do coração. E é aqui que a gente entra no coração da técnica, no princípio por trás de tudo. A genialidade toda desse diagnóstico está numa comparação. Uma comparação que parece simples, mas que é super poderosa. A gente olha para o coração em dois momentos bem diferentes. Pensa só no seguinte, quando a gente faz um exercício, o coração trabalha mais e precisa de mais sangue, certo? As artérias saudáveis, elas se dilatam, se abrem para deixar esse fluxo extra passar. Agora, se uma artéria estiver meio entupida, ela não consegue se dilatar direito. E é aí que está o pulo do gato. Comparando uma imagem do coração em repouso com uma do coração sob estresse, dá para ver direitinho onde é que estão esses bloqueios. E essa imagem aqui mostra perfeitamente o resultado dessa comparação. Quando se coloca as imagens de estresse e de repouso uma do lado da outra, fica claro, dá para separar visualmente o que é o quê. O tecido saudável, que fica aceso nos dois momentos, o tecido com isquemia, que só apaga durante o estresse, e o tecido já infartado, que infelizmente não recebe sangue em nenhum dos dois cenários. Mas espera aí, qual é o ingrediente mágico que faz tudo isso ficar visível? É uma substância chamada radiofármaco. Para facilitar, imagina que ele é como um rastreador de GPS, só que minúsculo e totalmente seguro, que pega carona com as células do sangue. Ele é injetado, viaja para onde o sangue for e emite um sinalzinho que uma câmera especial consegue captar. E a jornada desse rastreador é bem rapidinha e precisa. Primeiro, ele é injetado na corrente sanguínea. Em questão de segundos, se distribui pelo corpo. Aí, o músculo do coração, o miocárdio, captura ele. E o mais legal é que ele fica fixo lá por um tempo, sabe? Criando tipo uma fotografia estática do fluxo de sangue daquele momento. E é a partir daí que ele começa a emitir os sinais que a câmera vai usar para montar a imagem. Bom, agora vamos mudar um pouco o foco e falar da jornada do paciente. Como é que tudo isso acontece na prática? Entender o passo a passo ajuda a ver que o procedimento é bem mais tranquilo do que parece. Para que o exame seja o mais preciso possível, existem alguns preparos bem simples, mas que são super importantes. Por exemplo, nada de cafeína antes do exame, porque ela pode atrapalhar os testes de estresse. Alguns remédios para o coração talvez precisem ser pausados por um tempinho, mas isso, claro, sempre com orientação do médico. E uma dica básica, ir com uma roupa bem confortável no dia. Certo, mas e como é que o coração é estressado para o exame? Bom, o jeito mais comum é o clássico teste de esforço, na esteira mesmo. Mas e para quem não pode fazer exercício? Aí é que entra o estresse farmacológico. É usado um medicamento tipo o dipiridamol, que dilata as artérias do coração e, pronto, ele imita o efeito do exercício sem que a pessoa precise nem levantar da cadeira. Ok, depois da fase de estresse e da injeção do rastreador, chega a hora de tirar a foto. A pessoa deita bem confortável numa maca e uma câmera especial chamada Gamma Câmera, ou SPECT, começa a girar devagarinho ao redor do peito. E olha, não é uma foto comum não, ela está ali captando todos aqueles sinaizinhos emitidos pelo rastreador para construir uma imagem 3D super detalhada do fluxo de sangue no coração. Beleza, a imagem foi capturada. Agora a gente vai para a parte da análise. Vamos ver como aqueles dados todos que a câmera pegou são transformados num mapa do coração, um mapa que os médicos conseguem ler e entender. O primeiro passo do computador é pegar todos aqueles sinais e reconstruir o coração em 3D. É como se ele criasse fatias do coração em vários ângulos diferentes. Isso permite que os médicos olhem o músculo cardíaco por todos os lados, de cima, de baixo, de lado, uma visão completa mesmo.
E é a partir daqui que a mágica da computação acontece de verdade. O programa pega todas essas fatias e achata tudo num mapa só, um mapa único e super poderoso. E o resultado é esse aqui, o famoso mapa polar, ou mapa do coração. Basicamente, ele pega aquela imagem 3D e transforma nesse gráfico que parece um alvo, dividido em 17 segmentos. E aqui está a grande sacada. Cada um desses pedacinhos corresponde a uma área irrigada por uma artéria coronária específica. Então, se um segmento está apagado, o médico já sabe qual artéria provavelmente está com problema. É um roteiro perfeito para o diagnóstico. E para análise ser ainda mais objetiva, cada um daqueles 17 segmentos recebe uma nota, que vai de 0, que é normal, até 4, que é ausência total de fluxo. A soma de todas essas notas dá um resultado, um score. E esse número não é só um número não, ele é um indicador de risco muito poderoso. Um score baixinho pode indicar que só com medicação já resolve. Já um score muito alto pode ser um sinal de alerta, talvez indicando a necessidade de um procedimento mais sério. Muito bem, agora a gente chega na parte final, no momento da verdade. É aqui que a gente junta todas as peças do quebra-cabeça e entende o que essas imagens todas significam na prática para o diagnóstico e para o tratamento. Primeiro, vamos dar uma olhada num resultado normal, o cenário ideal. Olha só como essa imagem, que parece um donut, está bem preenchida, brilhante e uniforme, tanto no estresse quanto no repouso. Isso é um sinal ótimo. Significa que o sangue está fluindo livre, leve e solto por todo o músculo do coração, sem bloqueios, sem cicatrizes. Agora vamos ver o padrão de isquemia. Foca na imagem de estresse, à esquerda. Tá vendo aquela área mais escura, com menos cor? Pois é um sinal de que ali o sangue não está chegando direito quando o coração é exigido. Mas, olha que interessante, na imagem de repouso, à direita, aquela mesma área volta a ficar acesa, brilhante. Isso é o que se chama de defeito reversível. É o sinal clássico de que tem uma artéria entupida ali, mas que o músculo ainda está vivo e pode ser salvo. E por último, o padrão de infarto. Aqui a história é diferente. A área escura, a falha na perfusão, aparece tanto na imagem de estresse quanto na de repouso. Ela não muda, não melhora. É o que se chama de defeito fixo. E isso, infelizmente, indica que aquela parte do músculo cardíaco já não recebe mais sangue. É uma cicatriz, um dano permanente de um infarto que já ocorreu. E para a gente ver como isso funciona na vida real, olha só esse caso clínico. Aqui, os mapas e as imagens mostram, sem deixar nenhuma dúvida, a sequela de um infarto antigo na parede interior do coração. Ter essa informação com essa clareza é fundamental. É isso que vai guiar as decisões sobre quais remédios usar, se precisa de algum procedimento e como vai ser o acompanhamento dali para frente. Então, para a gente fechar e amarrar tudo, vamos recapitular os pontos principais. Primeiro, a base de tudo é a comparação entre estresse e repouso. Segundo, a análise transforma as imagens 3D naquele mapa de 17 segmentos. Terceiro, os scores transformam o que é visual em um dado objetivo, que ajuda a medir o risco. E por último, e talvez o mais importante, nada disso funciona sozinho. O contexto clínico do paciente é o que dá o sentido final para um diagnóstico preciso. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Se a gente já consegue transformar o fluxo de sangue num mapa tão detalhado hoje, imagina no futuro. Como será que essa tecnologia vai evoluir? Será que um dia vai ser possível prever problemas do coração com tanta antecedência, mas tanta, que as intervenções poderiam ser feitas antes mesmo do primeiro sintoma aparecer? É uma perspectiva realmente fascinante, não acha?